Muito bem, dando continuidade à nossa aula de Direito Constitucional. Vimos no bloco anterior que os fundamentos da República Federativa do Brasil estão previstos no artigo 1º da Constituição. O artigo 1º da Constituição, ele inaugura o título 1 da Constituição, que trata acerca dos princípios fundamentais. O artigo 1º ele vai trazer a forma de Estado, a forma de governo, o regime de governo, o sistema de governo, está tudo no artigo 1º, aquilo que a gente viu no bloco anterior. Vimos também que o artigo 1º vai dar ao povo a titularidade do poder. E dessa titularidade vai decorrer a condição de povo como único e legítimo titular do poder. Funções que decorram do poder são representativas e não técnicas e diretamente poderes, como a própria Constituição assim os chama. Agora, aproveitando o gancho, vamos então analisar o artigo 2º da Constituição Federal. E o artigo 2º da Constituição vai dizer que são poderes independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Muito bem, são poderes ou são funções? São funções, são atribuições que decorrem do poder. A teoria consagrada no artigo 2º da Constituição é a chamada teoria da separação ou tripartição dos poderes. Aí você fala, mas professora, como que pode ter separação dos poderes? Se a senhora disse na aula anterior que o poder é uno e indivisível, é uma coisa só e é no singular. Porque, repito, aqui não temos poderes, mas sim atribuições que são dadas àqueles que detêm o poder. Então, por exemplo, o fato de você ser diretor de uma empresa permite que você comande os funcionários, adquira materiais, ou seja, são todas aquelas tarefas, atribuições que decorrem do posto que você ocupa, da condição que você detém. Aqui também, o povo, como legítimo e único titular do poder, vai ter essas atribuições, mas como é inviável na prática o exercício direto, ele entrega a representantes. A novidade, e que literalmente causa um marco histórico e jurídico, é a ideia de essas funções serem separadas em órgãos distintos. É aí que entra o Barão de Montesquieu. Por que Montesquieu, lá no século XVIII, ficou tão famoso? Porque Montesquieu visualizou a possibilidade dessas atribuições não serem concentradas e exercidas por uma única pessoa ou um único órgão. Ao invés de uma única pessoa, um único órgão exercê-las, o queria concentrar demais essas atribuições, e isso provavelmente iria ser prejudicial ao exercício da atividade naquele estado. O que o Barão de Montesquieu pensou? Vamos separar essas atribuições. Se você ainda pensa no modelo monárquico, no modelo autoritário, aí é claro que há essa concentração do poder. Quem manda aqui sou eu. Mas num modelo democrático, que foi instituído naquela ideia republicana, promulgada pela Revolução Francesa, eu tenho esta ideia de distribuição de funções em órgãos distintos. Por quê? Porque aí ninguém abusa, porque só tem uma das atribuições, então não detém todas, é uma limitação. E, de outra forma, um acaba controlando o outro. As atribuições típicas das funções são: legislativa, nós temos duas atribuições típicas. A gente acha que o poder legislativo é o que legisla, né? Então a gente faz assim, ó, poder legislativo legisla, poder executivo executa, poder judiciário julga. Então, isso é meio pobre para a gente, vamos um pouquinho mais além, né? O que o poder legislativo faz? Qual é a atribuição que lhe é incumbida pela Constituição? São duas atribuições básicas dadas ao poder legislativo. A primeira é a de fiscalização financeira. Os gastos de dinheiro são fiscalizados pelo poder legislativo.
Como vai estabelecer a Constituição depois lá na frente, no artigo 70 e seguintes, o Legislativo não faz isso sozinho. Ele faz com auxílio do chamado Tribunal de Contas. Mas, de qualquer forma, a incumbência é dele. Poder legislativo, a fiscalização orçamentária e financeira. Só que, além da fiscalização, a incumbência do legislativo de editar atos normativos primários, normas jurídicas, nos termos que estabelece o próprio documento constitucional. Então, o poder legislativo como poder, como órgão que exerce atribuições, vai ter essas duas incumbências. Primeira, ele fiscaliza. Segunda, ele edita atos normativos nos termos do artigo 59 da Constituição Federal. Cuidado! O nosso Legislativo Federal, que é o nosso Congresso Nacional, ele, além de exercer a função de editar esses atos normativos primários, também exerce uma outra atribuição importantíssima, que é a atribuição de poder constituinte derivado reformador, também constante do 59. É que, tecnicamente, não é a mesma coisa, porque uma atribuição é aquela de ditar atos, normas ou leis, em sentido amplo. Outra atribuição é de alterar o próprio texto constitucional, que é uma atribuição que não decorre do poder legislativo, do processo legislativo propriamente dito, mas sim do poder constituinte. Muito bem. Então, essa é a função típica do poder legislativo. Qual é a função típica do poder executivo? O poder executivo tem função típica administrativa ou de gestão. Tudo que é gerir a coisa pública é de responsabilidade do poder executivo em todas as suas esferas. E, por fim, o poder judiciário, que tem por incumbência a resolução dos conflitos de interesse que surjam na sociedade com características de definitividade e imposição. Ou seja, é o chamado trânsito em julgado. A partir do momento que o processo acabou, ele é definitivo e não pode ser desrespeitado ou contrariado. Muito bem, essas são as atribuições típicas de todos os poderes ou funções. Todavia, os poderes, atualmente, eles podem exercer atipicamente as funções de outro. É o que nós chamamos de relativização da teoria da separação de poderes ou da teoria de Montesquieu. Funções típicas e funções atípicas. Muito bem. Função atípica é a função excepcionalmente exercida por um que incumbe a outro. Exemplifico. O presidente da República, quando edita uma medida provisória, está exercendo função executiva ou legislativa? Legislativa. Portanto, ali ele está no exercício de uma função atípica legislativa. Outro exemplo. O Poder Judiciário, quando abre um concurso público, ele está exercendo função atípica administrativa de gestão e não função tipicamente judiciária. Outro exemplo, o Poder Legislativo, quando abre uma licitação para a compra de computadores, ele está no exercício também de uma função de gestão, uma função administrativa e não numa função tipicamente legislativa. Isso significa que hoje é possível aos poderes exercício de função atípica que seria de incumbência do outro poder, mas sempre de forma atípica. Por isso que não é saudável quando um poder começa a exercer de forma corriqueira ou de forma muito grande a atribuição que incumbe a outro poder, porque é uma ideia da subversão da ordem do próprio equilíbrio que a Constituição quis estabelecer. Outra observação importante.
Apesar de ter sido Montesquieu o visualizador, o idealizador dessa ideia de separar essas funções em órgãos distintos, quem pela primeira vez visualizou esses atributos, essas características, essas funções como típicas do detentor do poder do Estado foi Aristóteles. Por que é importante? Porque eu vi já caindo em prova isso. Então, Aristóteles, ele visualizou as atribuições. Falou, olha que interessante, quem tem o poder pode estabelecer a regra, aplicá-la e julgar caso descumprida. Todavia, não foi naquele momento histórico que essas atribuições foram exercidas por órgãos distintos. Por isso que Montesquieu ficou famoso, não foi à toa. Ele falou, muito bem, Aristóteles disse isso, por que não a gente entregar para órgãos distintos e tentar esse equilíbrio das funções e evitar-se assim o abuso e o arbítrio no exercício do poder. Okay? Então, cuidado com essas questões. Esses marcos históricos, esses nomes, são importantes também para provas de concursos públicos. Vimos que os fundamentos da República Federativa do Brasil, no artigo 1º, são Soci Diva Plu, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Só que os fundamentos, que são as bases, os alicerces, as estruturas em que o Brasil vai ser construído, a República Federativa do Brasil, não se confunde com os objetivos, que são elencados pelo artigo 3º da Constituição. E é muito comum o seu examinador fazer o seguinte, olha aí, a gente já sabe como vai ser, eu já sei como vai cair. Vai cair assim, ele vai trazer uma questão dizendo, são objetivos da República Federativa do Brasil. E aí ele coloca nas alternativas os fundamentos. Você fala, ele mistura? Exatamente. Ou o inverso, são fundamentos da República Federativa do Brasil. E aí ele traz os objetivos. Então, cuidado, precisa saber memorizado os fundamentos e os objetivos. Por isso que a gente sugere o método mnemônico Soci Diva Plu. Aí você fala, tá, professora, Soci Diva Plu é para fundamentos. E os objetivos? Temos também o método mnemônico. Eu brinco que é o método Gretchen. Por que o método Gretchen? Né? Porque é o método Conga. Lembra da musiquinha da Gretchen? Conga, la Conga? Então, esse daqui é o método Gretchen. É a Conga e Repro. Conga e Repro. Aí você fala, o que significa Conga e Repro, professora? Olha só, Conga e Repro significa ou traduz os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, explanados no artigo 3º da Constituição. Pode jogar para o pessoal dar uma olhada então. Temos como objetivos. O que significa o Conga? Construir... deixa eu voltar aqui, vou habilitar a caneta. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E, por fim, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Muito bem. Eu trouxe o Conga e Repro, que é o que eu gosto mais, que é o nosso método Gretchen, mas também você pode utilizar esse aqui, ó, que é o Pro-Congaer. Tanto faz, né? Importante que você acerte a questão, passe no concurso e seja feliz. Como? A gente não se importa. Importa que você acerte. Inclusive, você pode fazer os seus próprios métodos mnemônicos. Outro dia um aluno falou assim para mim, professora, eu memorizo com números. Então, tudo para mim é número. Eu uso tudo em número. Então, fundamentos são 5, objetivos são 5. Eu vou traduzindo em números e aí assim eu não esqueço mais. Então, você vai memorizar
como é mais fácil para você. Todo mundo tem que descobrir o seu modo de estudar. Mas eu sugiro que o Conga e Repro, que é o método Gretchen, seja memorizado, porque vai te ajudar. Mesmo que seja para na hora da prova, você só procurar ali Koga, né? E achar ali qual é a resposta, já está valendo. Muito bem. Tem alguns alunos que falam assim, professor, eu prefiro memorizar assim. O artigo 3º, ele está previsto em verbos. Então, é promover, construir, garantir, erradicar, reduzir. E o artigo 1º, não. Então, cuidado. Outro dia eu vi uma prova, o examinador colocando verbos antes dos fundamentos. Por exemplo, ele construía ali a frase dizendo, são fundamentos da República Federativa do Brasil consagrar a soberania. Então, ele colocava alguma coisa ali, algum verbo na frente do fundamento para tentar te confundir. O seu examinador é esperto, ó, ele sabe como que você memoriza as questões. Por isso que eu ainda prefiro a memorização do método mnemônico. Outra questão importante é você entender o método mnemônico, entender o artigo 3º da Constituição. Veja só, não é só estudar literalmente decorando o que eu estou falando. Eu quero que você entenda, que você chegue a um raciocínio. O que a gente está estudando no artigo 3º são objetivos. Se eu perguntar para você assim, qual é o seu objetivo hoje? Aí você fala, meu objetivo hoje, professor, é passar no concurso público. Muito bem. É um propósito que você tem, não é algo que você está buscando, que você quer alcançar? Muito bem. Se eu perguntar assim para você, o que te estrutura, o que te alicerça hoje, qual é o fundamento que você tem hoje para isso? Aí você vai estabelecer lá qualquer coisa. Aí eu tenho ensino médio, eu sou bacharel em direito, eu tenho graduação, qualquer um desses fundamentos que propiciam o seu propósito, o seu objetivo. O que eu estou querendo tentar te mostrar? Os objetivos são todos aqueles propósitos buscados, almejados pelo nosso país. A gente ainda não tem a plenitude, mas é isso que a gente busca, é isso que nos pauta, é isso que nós vamos buscar, é aqui que a gente vai trilhar o nosso caminho. Mas a gente sabe que para buscar os objetivos, a gente tem que ter algumas coisas. Então, você, para prestar o concurso público, você tem que ter, por exemplo, o ensino médio. Sem ensino médio, você não tem o requisito básico para fins de se inscrever no concurso público. Então, é um fundamento, é um pressuposto que você tem o ensino médio. E aí, depois, sim, você pode correr atrás do objetivo, que é ser aprovado no concurso. Eu digo isso porque soberania não é algo que a gente busca, é algo que a gente já tem. Dignidade da pessoa humana não é algo que a gente busca, é algo que a gente já tem agora e se não tem, tem que cumprir. Por isso que todo quanto é pedido judicial, quando não tem fundamento, fundamenta na dignidade da pessoa humana. Porque tem que cumprir. Não é o que a gente está, vamos buscar, almeja. É agora, é um fundamento original. Não é algo que a gente pretende alcançar, mas sim que já tem que existir desde já. Se não existir, o judiciário tem que se socorrer dos mecanismos ali para conseguir implementar. Pluralismo político também. Todos os fundamentos são pressupostos, são algo que a gente já tem, que a gente não quer construir, mas que a gente já reconheceu na sua amplitude. Agora, promover o bem de todos. A gente já tem? Não, mas a gente vai buscar, por isso, promover o bem de todos. Construir, olha só, o verbo já dá a entender que é uma atitude que vai se perpetuar no tempo. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Inclusive, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária é reflexo direto dos ideais da Revolução Francesa. Revolução Francesa que tinha como ideais a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Que consagra, a gente vai estudar isso em outra oportunidade, o que nós chamamos de dimensões dos direitos. Primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão, que são os aspectos de consagração de direitos. Então, aqui a gente busca na plenitude, tanto a liberdade, quanto a igualdade, quanto a fraternidade. Por isso, construir uma sociedade livre,
justa e solidária. Depois, garantir o desenvolvimento nacional. É claro que o Brasil tem como propósito ir para frente, progredir, não caminhar para o lado e nem para trás. Portanto, essa garantia de se desenvolver, de estar cada vez melhor, está também prevista no artigo 3º da Constituição. Depois, aqui interessante esse dispositivo, porque ele te pega desprevenido no concurso. Olha só. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Qual é a pegadinha que o seu examinador faz nesse dispositivo? A seguinte, ele fala assim, olha, é um objetivo da República Federativa do Brasil reduzir a pobreza e erradicar as desigualdades. Tá certo? Como não, professora? Tá escrito no artigo? Não é o que está escrito. O que está escrito é, joga de novo para a gente, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais. O que seu examinador faz? Ele tem o coração peludo, ele inverte. Ele coloca aqui, vai erradicar a desigualdade e vai reduzir a pobreza. Pensa com lógica. Qual é o propósito? A pobreza é aquela condição subhumana, é aquela que não dá condições mínimas para a existência do indivíduo, é aquela que viola o fundamento, dignidade da pessoa humana. Pobreza é aquele que não tem onde morar, o que comer, o que vestir, o mínimo que deve ser garantido à pessoa. Então, isso eu quero reduzir ou eu quero acabar? Pobreza? Pobreza eu quero acabar. Eu quero zero de fome. Eu quero zero de pessoas que não têm o que comer, o que beber, onde morar, condições ali para realizar suas higienes pessoais. Então, tudo isso eu quero acabar. Eu quero erradicar. Então, a marginalização e a pobreza é, para acabar, erradicar. Agora, desigualdade social. Gente que ganha 1.000 e gente que ganha 100.000 vai existir sempre no nosso estado. Mas a ideia é que este que não ganhe exatamente a quantia máxima, a potencialidade, com esse valor que ganha, tenha condições mínimas de existência digna. Sabe aquele salário que, no mínimo, seria aquilo que garantiria o fundamental à pessoa? Então, essa é a ideia, né? Eu não quero acabar com as desigualdades, naquele ideal de todo mundo ter a mesma coisa, mas reduzir essa desigualdade para mesmo aquele que esteja aqui tenha condições mínimas de existência digna. Esses dias, a Suíça alterou, e inclusive foi feita uma consulta por meio de plebiscito, o valor do salário mínimo. Não sei se você viu isso. E o valor do salário mínimo na Suíça foi fixado algo em torno de R$9.000 mensais. Salário mínimo. Né? Então, é claro, é outro país, é outra realidade, é outro estado. Mas a ideia é essa. Vamos garantir um salário que efetivamente seja mínimo, porque com isso eu sei que a pessoa vive dignamente, de forma decente. Aí, se quiser ganhar mais, quiser buscar mais coisa, ótimo. Mas isso é o básico. E isso a gente quer garantir, por isso que a gente quer reduzir desigualdade social. Agora, a pobreza, quem está abaixo dessa linha, isso a gente pretende erradicar ou acabar. E, por fim, promoção do bem de todos, sem distinção de qualquer natureza, sem preconceitos. Isso é algo que o Brasil busca como um propósito, como um objetivo. E isso é algo que nós, como seres, como pessoas, devemos cada vez mais também praticar. Preconceito não é algo que a gente nasce com ele, é algo que é criado socialmente. Então, se livre desses preconceitos, essas capas que a sociedade acabam colocando, tanto com relação a sexo, a idade, a cor, a preferência sexual, todos eles abomináveis e que a gente literalmente tem que deixar para trás para conseguir progredir como ser, como pessoa e também como sociedade. Então, preconceito é algo que a gente não pode admitir em nenhuma medida, de nenhuma origem. E mesmo que você, de forma digamos, sem pensar, pratique, revise os seus valores e se policie para evitar qualquer tipo de atitude preconceituosa. O exemplo é literalmente aquilo que muda o mundo. Então, o Estado, como entidade, não pode ser preconceituoso. E claro que nós também, como seres, devemos evitar. Muito bem.
Para finalizar, o título 1 da Constituição, vamos falar agora do artigo 4º da Constituição, que vai falar dos princípios que regem o Brasil em suas relações internacionais. Vou fazer aqui uma pequena observação com vocês. Vou só abrir um slide novo e vou fazer um esquema para a gente fechar a temática. Então, os fundamentos eles estão previstos no artigo 1º. A gente já viu que é... Opa, perdão, escrevi errado. Vou escrever conca. Só se plu. Ok? Depois, vimos os objetivos fundamentais. Artigo 3º. Método GRED. Conga e repro. Ok? Muito bem. O que a gente tem no artigo 4º? São os princípios que regem a República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais. E é isso aqui que vai te ajudar a acertar a questão. Tudo o que está elencado no artigo 4º da Constituição, ali todos os seus incisos, tem ligação direta com temas internacionais. É a análise do Brasil frente aos demais estados no mundo. É a República Federativa do Brasil. É o Estado brasileiro. Ou, como a gente popularmente chama, é o nosso país. Já os fundamentos, os objetivos, são delineadores de questões de ordem interna. É como se fosse literalmente regras que dizem respeito a nós e são de nosso interesse internamente. Já os princípios do artigo 4º são recados que nós damos a todas as demais soberanias, a todos os demais estados independentes, de como o Brasil, como Estado-país, se comporta num cenário global ou internacional. Então, perceba que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, você não pode confundir isso na prova. Por quê? Porque ele vai fazer o seguinte, joga aqui de novo no slide rapidinho, olha só. Antes de eu falar do artigo 4º. Ele vai fazer o seguinte, são fundamentos da República, construir uma sociedade, olha só, garantir, promover, ele está chamando de fundamento que é objetivo, está errado. Ou ele vai fazer, são objetivos, pluralismo político, dignidade da pessoa humana, também está errado. Mas o mais chatinho é quando ele mistura fundamentos e objetivos com princípios que regem as relações do Brasil com as demais soberanias. E é aí que fica literalmente chato na hora da prova. Só que se você sabe que aqui a ideia é de trazer situações que vão tratar do Brasil num cenário internacional e global, você sabe que são todos aqueles temas que têm relevância externa e não tecnicamente só interna. Vamos ver então quais são os princípios que regem as relações internacionais? O artigo 4º diz que a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Muito bem, a gente pode agrupar esses princípios. O princípio da independência nacional, da autodeterminação dos povos, da não intervenção e da igualdade entre os estados, a gente poderia colocar eles no mesmo bloco. Por quê?
independência nacional, autodeterminação dos povos, não intervenção e igualdade entre os estados, é literalmente o recado que nós damos às demais soberanias de como nós, como país, se comportamos frente aos demais estados ou países. Então, nós respeitamos a independência das nações. Da mesma forma que eu sou independente, eu respeito a independência dos outros e quero que vocês respeitem a minha. Nós somos uma nação independente, ok? Então, tanto a nossa como a dos demais. Autodeterminação dos povos, no sentido de que o Brasil não vai ficar literalmente opinando ou interferindo em questões daquele grupo de indivíduos, aquele grupo de pessoas daquela sociedade ou daquele povo. Cada povo estabelece a sua regra, a gente não vai impor a nossa a ninguém. Por isso que, como consequência da autodeterminação, dessa possibilidade de cada um estabelecer o seu próprio regramento, ter a sua própria constituição, o seu próprio regime, forma, toda a questão de organização daquele Estado, tem como decorrência a não intervenção. Então, da mesma forma que eu respeito como cada um se organiza, isso significa que eu não vou intervir, eu não vou me meter nessas questões que são questões que dependem de decisão interna soberana de cada um dos estados, por isso não intervenção. O Brasil é um país que não intervém efetivamente nas demais soberanias, como, por exemplo, colocamos aqui os Estados Unidos, né, que realmente gosta de intervir em questões de outros estados soberanos, ali tentando até impor algumas questões àquele Estado, claro que com justificativa, numa ideia de pacificação mundial, globalização, defesa da paz, tudo bem, mas que, querendo ou não, eles fazem, né? Então o Brasil não tem essa postura, apesar de ter sido chamada por Israel de anão diplomático, o Brasil, né? A gente tem esse viés diplomático, esse viés de não intervenção, de autodeterminação dos povos e de respeito como decorrência da independência nacional. E mais, não tratamos nenhum estado diferente do outro, porque todos os estados são igualmente importantes, por isso, igualdade entre os estados. Também como temas coligados, agora nesse segundo bloco, prevalência dos direitos humanos, defesa da paz e solução pacífica dos conflitos. Então, prevalência dos direitos humanos, que são aqueles direitos globalmente consagrados pela comunidade internacional, ou melhor dizendo, a comunidade global, que são aqueles direitos reconhecidos independente do reconhecimento de um único Estado. Estão além das fronteiras do território de um único Estado soberano. Muito bem, esses direitos nós vamos respeitar e dar prevalência a ele. Então, o nosso comportamento no cenário internacional, no cenário global, é para a prevalência dos direitos humanos. Se tem duas possibilidades, é aquela que respeita os direitos humanos. Também defesa da paz e solução pacífica dos conflitos. Apesar, repito, de o Brasil ter sido chamado de anão diplomático, o Brasil, ele exerce esse papel. Não, vamos solucionar pacificamente os conflitos, vamos conversar. As coisas não se resolvem na bala, em canhões, em mortes de civis, de militares, não interessa. Vamos tentar chegar a um diálogo. Por quê? Porque a guerra é algo muito, muito nocivo à sociedade, ao ser humano. Então, vamos tentar defender a paz e solucionar de forma pacífica os conflitos nessa até atitude diplomática do nosso país. Depois, temos ainda o repúdio ao terrorismo e ao racismo, que são dois pontos, né? Duas questões que nós não toleramos e não aceitamos, tanto o terrorismo quanto o racismo, tanto que vamos depois, lá na frente, como sociedade, no artigo 5º da Constituição, estabelecer consequências drásticas à prática dessas questões num cenário interno. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. O Brasil é um país que busca a cooperação, a atuação conjunta. E, por fim, a concessão de asilo político, que é literalmente dar guarida àquele que está sendo perseguido em seu país ou por um Estado por questões políticas ou de opinião. Então, a prática de crime político ou de opinião que gera uma perseguição, o Brasil dá abrigo a esse
desse indivíduo que nós chamamos de asilo político. Então vocês percebem que todos os princípios, defesa da paz, repúdio ao terrorismo e ao racismo, concessão de asilo político, solução pacífica, cooperação entre os povos, todos os princípios do artigo 4º, eles são voltados especificamente a um cenário externo, internacional ou global. Por isso que você não vai confundir essa previsão do artigo 4º com a previsão do artigo 1º e do artigo 3º. E por fim, se mesmo você quiser um método mnemônico para o artigo 4º, temos o ainda não comprei recos, ok? Ainda não comprei recos. No começo é estranho, mas depois que você repete umas 20 vezes já fica comum. E aí você vai identificar aqui, né, cada um dos princípios que nós acabamos de ver e que identifica a postura do Brasil em suas relações internacionais, ok? Ficamos com a aula de hoje por aqui. Agradeço a atenção e até o nosso próximo encontro.